Thelder, obrigada É isso aqui. por ter aceitado o convite assim, de última hora. Obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Então, o Thelder é nosso convidado de hoje. Vou deixar você se apresentar. Vamos começar, então. Thelder, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer pelo convite, tá, Carla? É uma honra, um prazer falar com vocês aqui. É, falar um pouquinho hoje. Você tem que me liberar para compartilhar a tela, tá? Liberei aqui, tá com o host já. Tá. Falar um pouquinho hoje sobre, primeiro, né, me apresentar. Sou advogado, professor de direito societário, tenho uma empresa também de consultoria só para startup, tanto na área de gestão quanto na área jurídica, tá? Tá compartilhando a tela com vocês, né? Sim, sim. E atuo basicamente com direito societário e contratual aí há uns 15 anos, tanto na advocacia quanto na docência. E aí o Thiago me chamou hoje para falar um pouquinho para você sobre o contrato de vesting. Eu falei com ele, Thiago, olha, contrato de vesting é uma coisa que está muito no meu dia a dia, faço bastante aqui no escritório, bastante contrato de vesting, é uma coisa bem corriqueira aqui para a gente, né? É bem tranquilo de falar. E falei com ele, olha, mas não faz muito sentido falar só do contrato de vesting sem falar um pouquinho sobre contrato social e acordo de sócio, porque o contrato de vesting nada mais é do que permitir que um colaborador-chave ou que já faz parte do time ou que você quer que integre o time e não tem outra forma de captar esse talento que é bem relevante, bem estratégico para o seu negócio, sem oferecer, em contrapartida, uma participação no seu negócio. Então, você vai permitir que um colaborador, ou que já faz parte da sua equipe, ou que você quer que integre a sua equipe, se torne sócio da sociedade. Então, olha, se você está trazendo um novo sócio para a sociedade, você está trazendo todos os benefícios e todos os problemas que podem surgir do ingresso de um novo sócio na sociedade. Desgaste de relacionamento pessoal, questão de dívida pessoal de sócio podendo ser redirecionada para o patrimônio da sociedade, divórcio de sócio, você traz o pacote completo, né? Você não traz só o lado bom, o lado positivo que ele vai agregar na sociedade, o desempenho profissional dele, você traz também o lado negativo de eventuais dívidas pessoais, de eventual divórcio, eventual falecimento de sócio, eventual perda da capacidade, sócio que venha a perder o discernimento aí, né? Que sofre um AVC e perde a capacidade de trabalhar, perde a capacidade de se comunicar, enfim. Você tem uma série de coisas que estão relacionadas com o ingresso desse novo colaborador, com o ingresso desse novo sócio na sociedade, né? Então, o primeiro passo, sempre que chega algum cliente aqui no escritório falando assim, Thelder, tem um colaborador que é bem estratégico, eu quero mantê-lo no quadro, não quero perder esse colaborador, eu quero atrair um colaborador novo. O primeiro passo é, me mostre seu contrato social e me mostre o acordo de sócios que vocês têm vigente. Porque não é possível fazer um bom contrato de vesting sem primeiro estruturar um bom acordo de sócios, sem primeiro estruturar um bom contrato social. Muita gente acha que o contrato social é só ali, ó, pega o contrato social que está na junta comercial e replica aquele modelo padrão da junta comercial e a sociedade está constituída e não vai ter problema nenhum. Gente, só uma questão aqui, tá? Se eu falar algum termo jurídico que complique demais, se eu estiver falando rápido demais, por favor, falam que eu desacelero, que eu explico eventualmente o termo que eu tenho utilizado e vocês não entendam, tá? Porque Perfeito. Prática de professor de direito, né? Ainda mais eu que sou professor de matérias já mais no final do curso, falar com algumas coisas técnicas que eventualmente, por mais que eu esteja aqui me policiando, né? Que eu vá me policiar para não falar uma coisa tão técnica do ponto de vista jurídico, se aparecer qualquer coisa aí, ó, interrompe, fala, Thelder, não deu para entender, Perfeito, combinado. e a gente tenta explicar da maneira mais simples possível, tá? Mas, enfim, dá um contrato social, basicamente, quando você pega o modelo de contrato social da junta comercial, você vai falar lá, qual que é o tipo de sociedade? Já estou criando uma sociedade anônima, uma limitada, enfim, o que é, qualifica os sócios, coloca o endereço da sede das filiais, o objeto social. O que é o objeto social? A atividade que vai ser exercida,
Ó, então, a atividade é venda de curso, é edição de livro, é e-commerce. Qual que é a atividade que vai ser exercida? Quanto tempo essa atividade vai ser exercida? Né? Qual que é o prazo de duração dessa sociedade? Normalmente, na maioria dos casos, é sociedade de prazo indeterminado, né? Você tem que mencionar isso no contrato social. Quem são os administradores e quais são as atribuições, quais são os poderes dessas pessoas que vão administrar o negócio, tá? E aí começa a surgir o primeiro problema em relação aos modelos de contrato social que vocês encontram por aí no mercado e que a maioria das juntas comerciais disponibiliza como um modelo padrão para quem quer constituir empresa. Um dos pontos bem importantes de regulamentar no contrato social é quais são os poderes dos administradores, o que os administradores podem ou não podem fazer. Porque se não tiver no contrato social uma limitação expressa de poderes para os administradores, eles podem praticar qualquer ato em nome da sociedade. E a sociedade vai ter que cumprir com a obrigação que o administrador assumiu. Então, é muito comum, quando a gente vai fazer uma governança de uma sociedade, né, desenvolver uma estrutura de governança, que a gente discuta com os fundadores, com os sócios, olha, o que vocês querem aqui em relação aos poderes dos administradores? Vamos colocar algum tipo de limite? E aí tem vários limites que você pode colocar para os poderes dos administradores. Isso normalmente nos modelos que a maioria dos contadores usa, que vários advogados usam, que a junta comercial disponibiliza, isso não tem. Você pode criar ali um limite, por exemplo, em relação a valor. Negócio de até determinado valor, qualquer administrador pode fazer sozinho. Ou você pode criar um limite pela natureza da obrigação. O administrador não pode, por exemplo, celebrar contrato de fiança em nome da sociedade em benefício de um terceiro. O administrador não pode vender imóvel. Aí você vai criando limites, tanto em razão da matéria que o administrador não pode fazer sozinho, quanto em razão do valor que ele pode fazer. Aí você pode ir criando várias amarras diferentes. Você pode falar, olha, para negócios, e aí são valores aleatórios, tá, gente? Pode definir qualquer valor, qualquer matéria, enfim, são exemplos aleatórios aqui, mas eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem no contrato social da seguinte maneira, uma fábrica de móvel, tá? Olha, negócio de até 300 mil, qualquer administrador pode fazer sozinho, lá são 5 administradores, tá? Acima de 300 mil e até 2 milhões, precisa da assinatura de 3 administradores, 3 dos 5, sendo que uma dessas 3 assinaturas tem que ser o diretor financeiro. Então, você tem que ter o diretor financeiro e mais 2 dos outros 4 diretores para fazer negócio entre 300 mil e 2 milhões, salvo engano. E acima dos 2 milhões, só com autorização da reunião de sócios. Se não tiver deliberação do sócio autorizando, o administrador não pode fazer. Então, você pode jogar alguma coisa para a competência da reunião de sócios, você pode deixar tudo, poderes plenos para todos os administradores praticarem sozinhos, você pode colocar que alguns atos, seja em função do valor ou em função da matéria do contrato a ser decidida, que o administrador vai precisar agir em conjunto com outros administradores, enfim, tem ampla liberdade contratual aqui para definir o que é melhor para aquela sociedade em especial. E aí é importante você já ir trazendo aqui, se você tem vários administradores, ou se vai haver um administrador ali, principalmente que não é sócio, ou que é sócio muito minoritário, você criar alguns tipos de trava, alguns tipos de limite para a função desses administradores, tá? Você também pode criar uma competência bem específica, tá? Você pode ter um administrador com poder só para olhar para o jurídico, um administrador só para olhar para o RH, um administrador só para olhar para áreas específicas, para negócios internacionais, sei lá, só para questões comerciais e marketing, etc. Você pode definir muito bem a atuação de cada um dos administradores, um diretor financeiro, e aí vai definir, segmentando as atribuições deles por área, ou você pode deixar uma atribuição genérica com alguns poderes, alguns limites aos poderes, seja em função de valor ou em função de matéria que eles não podem decidir sozinhos sem
autorização dos outros administradores, sem a participação dos sócios, enfim, o que for mais factível aí, mais correlato com o acordo que vocês têm de atuação profissional aí de cada um. Tá? Eventualmente, olha, não pode contratar familiar, enfim, vai criando ali limites ao poder dos administradores. Tá? Esses administradores, quem pode ser administrador? Né? Qualquer sócio pode ser administrador, qualquer não sócio também, um terceiro também pode ser administrador, mesmo não sendo sócio, desde que seja uma pessoa com capacidade, né, maior de 18 anos e que não tenha sido interditado, ou que tenha ali entre 16 e 18 anos e seja emancipado, né? Então, qualquer pessoa com capacidade, né, e a capacidade por direito é ter mais de 18 anos e não ser interditado, não ter sido interditado, ou ter entre 16 e 18 e ter sido emancipado, ok? Qualquer pessoa capaz, seja ela sócio ou não, pode ser administrador de uma sociedade, desde que não se enquadre em uma das hipóteses legais de impedimento. Então, o Código Civil vai elencar ali uma série de condutas que, se a pessoa já praticou, ela não pode ser administradora de uma sociedade. Se ela já participou foi condenada por crime de corrupção, de peculato, uma série de condutas criminosas ali que, se a pessoa praticou, ela não pode administrar uma sociedade. E também tem algumas leis que impedem alguns profissionais de exercerem a administração de sociedade. Então, assim, o Código dos Servidores Públicos Federais, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, não permite que um servidor público federal seja administrador de sociedade. Os militares são proibidos por lei de ser administrador de sociedade. Pode ser sócio, não pode ser administrador, não pode ter poder para assinar contrato em nome da sociedade. Tá? Os juízes, os promotores, enfim, tem uma série de pessoas que, pela sua atividade profissional vinculada à administração pública, são impedidas por lei de administrarem sociedades. Tá? E aí você tem que declarar que você não se enquadra em nenhuma condição legal de impedimento para exercer a administração. Isso já vem automático em todo modelo de contrato. Então, o primeiro ponto aqui importante de regulamentar foi a limitação de poderes dos administradores, que, apesar de ser uma cláusula obrigatória, se ela for escrita de maneira genérica, ela pode trazer problemas futuros para a sociedade. Além disso, vai mencionar o que é o capital social, quanto cada sócio está investindo, quanto está prometendo investir, se vai ser feito investimento em bens, ou se vai ser só dinheiro, qual que é o prazo para fazer o investimento que os sócios estão prometendo, enfim. E, se tiver algum problema, qual será o foro responsável pelo julgamento? Ou seja, se um sócio for processar o outro, for processar a sociedade, essa ação vai tramitar em qual cidade? Qual vai ser o órgão do Poder Judiciário que vai julgar? Vai ser na comarca de Belo Horizonte? Vai ser em Betim? Vai ser aonde? Pode ser na localidade da sede da sociedade ou em qualquer outra cidade que os sócios escolham como comarca. Assina, data, assina, faz o protocolo, acabou. Se for uma sociedade que vai faturar no primeiro ano mais do que 4.800.000, tem que ter assinatura do advogado. Se for uma sociedade que não vai faturar no primeiro ano mais que 4.800.000, não precisa da assinatura do advogado. Tá? Então, empresa de pequeno porte, o advogado não precisa assinar. Se fosse uma empresa que já vai nascer com a expectativa de faturar mais de 4.800.000, aí o advogado tem que assinar, é obrigatória a assinatura do advogado, ok? Então, isso é um contrato social só com cláusula obrigatória. Mas, além disso aqui, olha o tanto de coisa que a gente pode regulamentar num contrato social. Possibilidade de distribuição de dividendos, de lucro, de maneira desproporcional. Via de regra, se eu tenho 10% da sociedade, eu vou ter direito a 10% do lucro a ser distribuído. Se eu tenho 50%, eu vou ter direito a 50% dos lucros a serem distribuídos. Mas eu posso regulamentar no contrato social que não necessariamente a distribuição de lucro será proporcional à participação no contrato, que ela pode ser desproporcional. E aí, normalmente, você coloca no contrato social, olha, a distribuição de lucros pode ser desproporcional se previamente deliberada em reunião ou assembleia, sem estabelecer como será feita essa distribuição desproporcional. E aí, lá no acordo de sócio, você vai especificar os critérios para essa distribuição desproporcional. Você pode colocar, por exemplo,
como critério captação de cliente, dedicação exclusiva, bônus por produtividade, uma série de elementos que podem interferir ali nos critérios de distribuição de lucro. Tá? Então, é possível, por exemplo, que você tenha ali um sócio com 1% da sociedade que, no final das contas, vai receber 9, 10, 15, 20% dos lucros sociais, desde que isso esteja previamente acertado, que o contrato social autorize a distribuição desproporcional de lucro. E isso é um instrumento, muitas vezes, utilizado até para uma questão de planejamento tributário, por exemplo. Vamos supor que você tem uma sociedade ali com 2 sócios, eles brigam, um resolve, ou nem briga, porque são pessoal, um não pode mais exercer a atividade, o outro vai comprar a participação dele. Ele está doente, quer aposentar, vai mudar para o Japão, enfim. Qualquer problema pessoal, não pode mais exercer a atividade. O outro sócio quer comprar a participação dele e continuar com aquela empresa. Quando o sócio que vai ficar compra a participação do outro sócio, esse sócio que está saindo, ele vai ter que pagar ganho de capital, imposto de renda sobre o valor dessa venda da participação societária dele. Vai ver quanto que ele pagou, quanto que ele vendeu, então ele pagou R$1.000 para virar sócio. Está vendendo por 1 milhão. Nessa diferença aí, ele vai pagar imposto de renda. Uma alternativa para diminuir esse imposto de renda desse sócio que está saindo olha, ao invés de comprar por 1 milhão, vamos distribuir lucro para ele, sei lá, tem uma reserva de lucro aí no meu exemplo, tá, gente? Nesse caso, tem uma reserva de lucro ali considerável. Vamos distribuir lucro para esse sócio, vamos distribuir desproporcionalmente 950 mil de lucro para ele, R$1 para o outro sócio, e essa venda de participação societária vai ocorrer por 50 mil, formalmente. Você paga imposto sobre 49 mil, ao invés de pagar imposto sobre 999 mil. Aí dá uma diferença considerável de imposto. Então, assim, é uma cláusula que serve tanto para bonificar desempenhos no curso da exploração da atividade, como também para uma questão de planejamento tributário em caso de uma eventual venda de participação societária por sócio. Então, é uma cláusula que é bem importante se ter também no contrato social. Outro ponto que é importante demais regulamentar no contrato social. Quem pode convocar reunião de sócio e como convocar uma reunião de sócio. Porque, na maioria das vezes, nem se convoca reunião de sócio quando você está aí com o seu sócio, tudo bem, todo mundo na mesma linha, todo mundo alinhado, todo mundo 100% comprometido. A partir do momento que um sócio começa a fazer corpo mole, que ele começa a criar problema, que ele começa a ser voto vencido, e que ele já não está mais na mesma pegada que os outros, aí esse sócio começa a criar problema. E aí, qualquer deliberação de sócio, qualquer coisa que se quiser colocar em votação em reunião de sócio, a forma de se convocar uma reunião de sócio prevista na lei você vai fazer um edital de convocação, publicar 3 vezes no Diário Oficial, 3 vezes em um jornal particular, com 8 dias de antecedência para fazer a reunião. Só que a lei prevê que o contrato social pode flexibilizar essa norma. Então, você pode ter no contrato social ali, olha, não vamos aplicar a forma de convocação da reunião prevista na lei, nós vamos convocar a reunião por e-mail, por WhatsApp, por carta com AR, sem publicação em jornal. Ao invés de ser 8 dias de antecedência, nós vamos colocar 3 dias de antecedência, 4 dias de antecedência, 2 dias de antecedência, o prazo que vocês julgarem mais pertinente. E, além disso, a lei fala que só o administrador pode convocar a reunião. Então, se um sócio quiser convocar a reunião, um sócio que não é administrador, ele tem que pedir para o administrador, e ele tem que ter mais de 20% do capital social para poder pedir. Se ele tiver 10% do capital social, nem esse pedido ele pode fazer. Aí ele tem que pedir para o administrador convoca a reunião. Se o administrador se recusar a convocar a reunião, aí o sócio pode convocar a reunião. Então, veja que é um procedimento bem burocrático. Tá? Então, você pode regulamentar isso no contrato, tanto falando, olha, qualquer sócio, ou o sócio tem mais de 5% do capital social, ou tem mais de 10%, ele pode convocar a reunião diretamente, ele não precisa pedir para o administrador, e ele vai convocar por WhatsApp, por e-mail, por carta, com AR, enfim, do jeito que vocês quiserem regulamentar. Mas sem precisar de jornal, sem precisar de publicação em Diário Oficial, que é caríssima a publicação em Diário Oficial, além de tudo. Além de ser demorado, é caro.
E aí você simplifica, se você tem um sócio ali que está criando problema, você consegue convocar uma reunião de sócios de maneira mais rápida, mais efetiva e da celeridade nos negócios. Porque senão, se você não convocar da forma prevista no contrato social ou da forma na omissão do contrato com a publicação no jornal, se o sócio não for, ele sabe da reunião, ele tem ciência, ele podia estar na reunião, às vezes ele estava no prédio 5 minutos antes, mas na hora da reunião ele desce do elevador e vai embora. Não pode ter votação. Não pode resolver sobre aquele tema para o qual a reunião foi convocada. E aí, para evitar isso, para evitar um vício de uma deliberação por uma convocação irregular, regulamenta a hipótese de reunião de sócio com a convocação mais simples. Tá? Outra coisa que você pode criar no contrato social, cotas preferenciais. O que é isso, Theo? É uma cota que ela vai ter uma vantagem econômica em relação às outras, então ela tem um pouquinho a mais de lucro. Aí ela vai participar nos lucros com 102% do valor das outras cotas, ou seja, ela vai receber 2% a mais do lucro por cota. Mas, em contrapartida, ela não vai ter direito de voto. Você pode criar cota sem direito de voto. Você pode ter um sócio que é sócio, que tem participação no capital social, mas não tem direito a voto. Ou eu posso ter uma cota preferencial com direito político preferencial. E aí você tem um sócio ali, vamos supor, tem a sociedade, vai entrar um sócio investidor e fala assim, vou colocar dinheiro, não vou querer votar em todas as matérias, posso não ter voto em todas as matérias, mas nesses pontos estratégicos aqui, eu quero ter direito a veto. Ou seja, se for mudar o objeto social da empresa, se for mudar a atividade, eu quero ter direito a veto. Se for entrar um novo sócio investidor, eu quero ter direito a veto. Ou eu quero ter direito de preferência, e só se eu não exercer a preferência que vai entrar o outro investidor. E aí você vai criando direitos políticos para essa cota preferencial também. Então, você tem uma liberdade contratual muito grande aí em relação aos direitos dos cotistas, tanto em relação à participação nos lucros, quanto aos direitos políticos. Você pode retirar direito político ou você pode dar direito político adicional. Você pode estabelecer, por exemplo, por meio de uma cota preferencial, que determinado cotista vai ter direito de indicar o diretor financeiro. Ok, eu não conheço vocês, o plano de negócio de vocês é excelente, vou investir 5 milhões na empresa, mas eu quero saber para onde meu dinheiro está indo. Então, o diretor financeiro sou eu que indico. Você pode criar uma cota preferencial com direito à indicação de diretor financeiro ou qualquer outro membro da administração que seja. Você pode regulamentar no contrato social hipóteses de exclusão de sócio sem precisar ir no Poder Judiciário para excluir o sócio. Você coloca lá o sócio que tiver menos de 50% do capital social e que praticar uma das seguintes condutas pode ser excluído mediante alteração do contrato social. Convoca a reunião de sócios, fala assim, fulano de tal, você vai ser excluído porque você está desviando dinheiro da sociedade ou porque você não está cumprindo com seus deveres previstos no contrato social ou no acordo de sócio, ou porque você se envolveu num escândalo de corrupção, de assédio sexual, de alguma outra coisa que esteja previsto no contrato social como hipótese de exclusão de sócio. E aí você exclui aquele sócio sem precisar discutir no Poder Judiciário se ele vai sair ou não. O que se discute no Poder Judiciário, se não houver acordo, é só quando ele vai receber pela exclusão dele. Mas ele já está excluído pela simples reunião de sócio. Ok? Então, você pode criar hipóteses aí, normalmente são hipóteses graves, tá? Quando o sócio, ele, de alguma maneira, ele mancha o nome da sociedade, ou ele começa a desviar a oportunidade comercial da sociedade em nome próprio, ele começa a exercer uma atividade concorrente, ou ele falsifica uma assinatura de um outro sócio. Então, algumas condutas graves que você já pode colocar ali no contrato social. Olha, se o sócio praticar essas condutas, ele pode ser excluído sem nem precisar levar a discussão para o Poder Judiciário. Ok? Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode ir melhorando no contrato social. Tá? Um ponto de extrema relevância agora, tá, gente? E aí, repito, tá, gente? Estou falando um pouco acelerado aqui, porque não é objeto muito o contrato social, é mais o contrato de veste, né, que a gente quer discutir. Então, estou acelerando aqui o contrato social, mas qualquer coisa podem interromper aí, tá?
O outro ponto que é muito importante, existem várias hipóteses em que um sócio perderá a qualidade de sócio. Ele pode perder a qualidade de sócio, ele pode deixar de ser sócio, porque ele tem dívida particular e o credor penhorou a cota dele. Tá? Então, o sócio tem uma dívida lá porque ele fez um tratamento de câncer caríssimo, não conseguiu pagar o tratamento de câncer e o hospital vai procurar bem dele para penhorar. Aí tenta penhorar a conta, não acha nada, tenta procurar imóvel, não acha nada. Se não tiver nenhum outro bem, ele vai penhorar a cota da sociedade. Então, a cota pode ser liquidada por causa de uma dívida particular. A cota do sócio pode ser liquidada, metade delas, porque ele era casado em regime de comunhão de bens, seja parcial ou universal, e se divorciou. E aí, o ex-cônjuge vai ter direito ao reflexo patrimonial dessas cotas do sócio que se separou. Ele pode ser excluído da sociedade ou ele pode exercer o direito de retirada, ele pedir para se desligar. Em qualquer dessas hipóteses, você vai liquidar a cota do sócio que saiu. O que é liquidar? Calcular quanto custa e pagar para quem de direito, seja para o próprio sócio que está saindo ou foi excluído, seja para o herdeiro do sócio em caso de morte dele, seja para o ex-cônjuge em caso de divórcio do sócio, seja para o credor que penhorou a cota. Então, você vai calcular quanto vale a cota, vai pagar esse recurso. O que a lei fala? A lei fala que essa cota ela deverá ser paga para quem de direito no prazo de 90 dias. Então, veja bem, você pega um sócio que tem ali 30%, 40% da sociedade, ele falece, você tem que pagar 40% do patrimônio da sociedade para os herdeiros daquele sócio em 90 dias. Ou era um sócio que tinha 40% e divorciou. Você tem que pagar 20% do patrimônio daquela sociedade para esse ex-cônjuge em 90 dias. E aí esse prazo, muitas vezes, gera uma inviabilidade financeira do negócio, gera uma descapitalização muito grande da empresa. E aí, o que é possível fazer? O que a lei permite? Aumentar esse prazo. O prazo da lei para pagamento dessas cotas liquidadas é de 90 dias, salvo, exceto, se o contrato social tiver norma diferente. E você pode colocar no contrato social que essa cota ela vai ser paga no prazo de 5 anos com parcelas trimestrais, no prazo de 10 anos com parcelas mensais. Você pode alongar esse prazo de pagamento. Você pode diminuir o valor que será pago caso o sócio se retire da sociedade. Que a lei manda avaliar, por exemplo, a avaliação que se usa pela lei é o valor de patrimônio. O que a sociedade tem de patrimônio é o valor atual. Tá? Então, vai pegar o que ela tem de bem, o que ela tem de recurso, o que ela tem de crédito a receber, enfim. Vai ver o que ela tem de ativo, o que ela tem de bens, e esse valor vai ser entregue para o sócio. Você pode prever, por exemplo, que o sócio vai sair. Se ele sair nos 2, 3 primeiros anos, ele vai receber um valor simbólico de R$100, porque a sociedade ainda vai estar no estágio de maturação ali que ela não vai ter condição de pagar mais. Você pode prever que depois desse tempo, o sócio vai receber o valor patrimonial. Você pode ir criando steps ali, tanto em relação ao valor, quanto em relação ao prazo de pagamento. Tá? Então, você pode regulamentar, olha, se o sócio for excluído, ele vai receber um valor menor. Como ele está sendo excluído, quer dizer que ele cometeu alguma falta grave. Se ele cometeu alguma falta grave, ele vai receber o valor que ele investiu, ponto. Ah, não, ele está saindo numa boa. Ele está saindo realmente porque ele teve uma oportunidade, ou porque ele está com um problema de saúde, ou porque ele morreu e os herdeiros vão receber. Então, a gente não quer sacanear o herdeiro do nosso sócio. Então, a gente vai pagar para ele, não é nem o valor patrimonial, a gente vai pagar o valor econômico da cota, que é maior do que o valor patrimonial da cota via de regra. E é só que a gente não consegue pagar em 90 dias, a gente vai pagar em 5 anos, em 6 anos, em 3 anos, enfim. Você pode ir criando formas de se calcular quanto será pago e qual tempo de pagamento, em quantas parcelas isso será pago, para evitar que a sociedade tenha problema com isso. Tá? Já pensou? Você dá ali 5% da sociedade para um beneficiário de vesting.
ele fica 15 dias na sociedade e depois pede para sair e leva 10% do patrimônio da sociedade, isso pode ser um problema. Você pode ter um alto prejuízo com isso. Então, você tem que ter travas no contrato social e no acordo de sócio para evitar essa descapitalização da sociedade em caso de saída de um sócio, qualquer que seja o motivo, tá? Já disse para você, você pode limitar os poderes dos administradores, não vou voltar nisso. Você pode ampliar a competência da reunião ou assembleia, ou seja, algumas matérias que os administradores podem fazer, você pode jogar para a competência da reunião, o administrador só pode fazer esses atos com autorização dos sócios. Você pode criar normas regulamentando a venda de participação societária. Olha, qual que é a regra da lei? A regra base é, se um sócio quiser vender para outro sócio, ele pode vender livremente. Ninguém pode reclamar. Então, tem 3 sócios. O sócio A quer vender a participação dele para o sócio B, o sócio C não pode fazer nada a não ser aceitar. Você pode alterar essa regra para o contrato. Colocar um direito de preferência proporcional, por exemplo. E aí o sócio B e o sócio C dividiriam a compra dessas cotas do sócio A. Para vender para terceiros, a regra pode vender para terceiro desde que tenha aprovação de 75% do capital social. Você pode alterar isso. Você pode colocar a venda para terceiro livre, você pode colocar a venda para terceiro com aprovação de todos os sócios, você pode colocar um direito de preferência. Olha, estou vendendo as cotas da sociedade por R$1 milhão, a minha participação societária. Algum de vocês, meus sócios, quer cobrir a proposta? E aí, se ninguém cobrir a proposta, não havendo o exercício do direito de preferência, aí eu posso vender para terceiro se eu achar algum terceiro interessado. Então, você pode ir regulamentando regras sobre venda de participação societária, tanto entre sócios, quanto de um sócio para um não sócio. E aí, novamente, ampla liberdade contratual e os sócios podem regulamentar do jeito que bem entender, ok? Por fim, você pode regulamentar também o que acontecerá se um sócio morrer, os herdeiros vão ter direito de virar sócio, ou os herdeiros não vão ter direito de virar sócio, eles vão receber necessariamente o valor da cota do sócio, vão receber um pagamento pelo valor da cota do sócio que faleceu. Então, você pode regulamentar das duas maneiras. Você pode falar assim, olha, se os herdeiros quiserem, eles podem se tornar sócios, ou não, os herdeiros não podem se tornar sócios, necessariamente eles serão indenizados pelo valor da cota do pai deles ou da mãe deles, enfim, né? O titular da cota. O que você não pode fazer é obrigar o herdeiro a virar sócio. Você pode dar a ele o direito de escolha ou simplesmente regulamentar que eles não terão direito de virar sócio, que eles deverão receber o valor da cota liquidada. Ok? E também você pode colocar aqui uma cláusula compromissória de arbitragem. O que é isso? Olha, se tiver alguma briga de sócio, algum problema na relação societária, não vamos discutir 30 anos na justiça, melhor dizendo, tem algumas lides societárias aí que chegam a durar 20, 25 anos, para resolver quem está certo e quem está errado, não. Vamos dar uma celeridade maior. Vamos nomear uma pessoa especializada em direito societário, que entende muito mais de relação de sócio que um juiz, para julgar esse processo para a gente. E aí a arbitragem olha, não vou discutir nada no Poder Judiciário, se tiver uma briga entre os sócios, vai ser nomeado, normalmente, um advogado especializado naquela área para conduzir o processo, e esse advogado vai sentenciar. E a decisão desse advogado vai ser cumprida pelas partes, tem que ser cumprida pelas partes. O judiciário não pode interferir nessa decisão, a não ser que haja algum escândalo aí que macule a imparcialidade. Alguma corrupção, se ele não tiver tratado as partes de maneira isonômica, enfim, algumas poucas hipóteses ali em que se pode anular a decisão dele. Mas, via de regra, a decisão do árbitro é definitiva, o judiciário não interfere na decisão arbitral, tá? E aí, enquanto você vai discutir uma matéria no Poder Judiciário, você vai demorar ali 10, 15 anos para resolver uma relação societária, um problema societário qualquer, na arbitragem, dificilmente um processo dura mais do que um ano e meio. Então, você traz uma celeridade muito grande para a solução de conflitos aí entre os sócios, tá? Só que tem um lado negativo, né? A arbitragem é cara. A arbitragem é cara.
E aí tem algumas câmaras que têm uma taxa horária mais baixa, mas, enfim, é muito mais caro do que o Poder Judiciário, tá? E aí, novamente, a escolha da Câmara de Arbitragem é essencial também. Tem Câmara de Arbitragem que cobra por hora, trabalhada de árbitro, e aí fica mais acessível. Tem Câmara de Arbitragem que tem um horário de valor fixo, começando em R$300 mil. E aí, muitas vezes, fica caro demais para alguns tipos de demanda societária, tá? Então, você tem que trabalhar essa questão, olhar qual Câmara de Arbitragem você está escolhendo para julgar, para ver se o orçamento cabe dentro da realidade financeira dos sócios e da sociedade, tá? Então, essas seriam aí o que de principal você pode acrescentar num contrato social de uma sociedade limitada. Bom, além de ter um contrato social bem feito, você tem que ter um acordo de sócio. No acordo de sócio, você tem 2 tipos de acordo de sócio para começar, tá, gente? Você tem um acordo de sócio em que todos os sócios participam, e você pode ter um acordo de sócios para alguns sócios, sejam eles do grupo de controle, sejam eles do grupo minoritário, tá? O acordo de sócio, quando você tem um acordo de sócio para todos os sócios, o que você vai colocar nesse acordo de sócio? Os critérios de distribuição de dividendos, de lucros, né? O papel de cada sócio no dia a dia, qual que é a função de cada sócio no dia a dia, o que cada sócio tem que contribuir para o exercício da atividade. Hipótese de exclusão de sócio, regulamentar a venda de participação societária, enfim, as atribuições de cada um dos sócios, os deveres de cada um, os direitos dos sócios. Você vai regulamentar nesse acordo de sócio que todos os sócios participam. Por outro lado, você pode ter um acordo para combinar voto entre alguns sócios. Falar assim, olha, esse determinado grupo de sócios aqui sempre vai votar em conjunto. E pode ser para exercer um poder de controle, pode ser para defender o direito das minorias, tá? Então, tem alguns direitos ali, que principalmente na sociedade limitada, que o sócio só pode exercer se ele tiver pelo menos 20% do capital social. Então, eventualmente, se tiver um conselho fiscal, por exemplo, para nomear conselho fiscal, no conselheiro fiscal tem que ter 20% da sociedade. Para convocar reunião de sócios, tem que ter 20% do capital social. Então, tem alguns direitos que você exige um quórum mínimo ali para que o sócio possa exercer. Para recusar o ingresso, uma aprovação de alteração do contrato social, tem que ter mais de 25% do capital social. Então, você pode pegar um grupo de sócios, um que tem 5%, um que tem 10%, um que tem 12%, juntar todo mundo e falar, se a gente agir em conjunto, a gente passa a ter alguma relevância nas deliberações sociais. Vamos fazer um acordo de sócio entre a gente para assegurar que a gente vai se defender enquanto minoria. Da mesma forma, o grupo de controle pode ter um acordo de sócio para regulamentar o direito de voto para a gestão efetiva da sociedade. Tá? Você pode ter aí um acordo de sócio totalitário, né, que todos os sócios fazem parte, um acordo de sócio de defesa da minoria, um acordo de sócio de controle da sociedade. Você pode ter aí acordo de sócios em com diversas finalidades diferentes. Tá? E aí, normalmente, quando a gente está falando de estrutura de governança, de direitos, atribuições dos sócios, venda de participação societária, normalmente é um acordo de sócios em que todos os sócios vão figurar como parte desse acordo. Tá? O que de principal você tem que regulamentar no acordo de sócio? Regra de compra e venda de participação societária, direito de preferência, direito de voto e os direitos e deveres de cada sócio. Tá? Como que a gente faz isso? Colocando essas cláusulas aqui no contrato social. Você vai colocar uma... Só um segundinho aqui, gente. Então, vamos lá. O que você vai colocar no contrato social? Desculpa, só tive que responder um e-mail aqui, uma mensagem aqui da minha esposa perguntando se eu ia demorar. Eu falei, vou demorar. Mas vamos lá. O que você tem que definir num acordo de sócios para ele ficar relativamente seguro, tá? Nada é 100% seguro, né? Mas para dar uma segurança maior para a relação societária. As atribuições, os deveres e os direitos de cada sócio, tá?
Então, o fulano de tal vai ser diretor comercial, qual que é a função dele? O outro vai ter uma função mais ligada na área de TI, o que ele vai ter que desenvolver de sistema? Qual é o papel de cada sócio na condução dos negócios? Eventualmente, o sócio hoje tem 5.000 cotas, 100 cotas, 200 cotas, ele pode vir adquirir mais. Aí você já coloca, olha, se o sócio adquirir mais cotas, essas cotas futuras dele também estão vinculadas no acordo. Você pode especificar aqui também algumas hipóteses de exclusão de sócio, algumas condutas que, se praticadas, vão gerar a possibilidade de excluir um sócio. Algumas condutas que, se ele praticar, não vão gerar exclusão, mas podem, eventualmente, gerar uma suspensão do direito de participar nos lucros. Olha, se você deixar de exercer, de contribuir para a sociedade aqui, de cumprir os seus deveres durante mais do que tantos meses no ano, você vai receber menos lucro, você vai receber... E aí você vai criando penalidades ali para os sócios se ele parar de entregar, se ele parar de exercer as atividades do jeito que foi combinado lá atrás. Você pode criar regras sobre a cessão de cotas, dentre elas, direito de preferência ou de primeira oferta. E aí, tem uma diferença grande entre direito de preferência e direito de primeira oferta, tá, gente? Quando você fala que um sócio tem direito de preferência, é o seguinte: um sócio quer vender a participação dele para outra pessoa que não é sócio, ele vai ofertar primeiro para o sócio. Vai falar assim, olha, o fulano está me pagando 100 mil reais à vista pela minha participação societária. Alguém quer cobrir a proposta? E aí, se alguém cobrir, esse sócio vai ficar com as cotas dele. E o terceiro interessado lá dançou, não tem como fazer nada. No direito de primeira oferta, é o contrário. O sócio vira para os sócios dele e fala, eu quero vender, quanto vocês me pagam? E aí, esses outros sócios vão fazer a oferta. Um oferece 100 mil, o outro 120 mil, o outro 150 mil. A maior oferta foi de 150 mil. O sócio ofertante, o que quer vender, ele vai para o mercado e procura um investidor para pagar mais. Se o investidor pagar mais do que 150 mil, a cota fica com o investidor. E aí, tudo depende de qual que é a intenção do sócio. Se é uma sociedade que os sócios estão construindo para ter uma longevidade e que todos eles são indispensáveis para a gestão do negócio, normalmente você coloca o direito de preferência. Agora, se tem a figura do sócio investidor que ele quer comprar e a importância dele foi exclusivamente financeira para financiar uma parte do empreendimento. E ele já está financiando, falando assim, ó, eu vou financiar porque eu vou levar com o meu recurso que eu vou injetar, a expectativa é que o faturamento aí multiplique nos próximos anos, eu vou aproveitar esse boom para revender com lucro, beleza? Aí esse cara ele tem direito de... os outros sócios vão ter normalmente direito de primeira oferta e não direito de preferência. Porque nenhum fundo e nenhum investidor vai negociar com ele a compra da participação dele se os outros sócios puderem cobrir a oferta. Porque quando você vai negociar uma participação de uma compra de participação societária, isso envolve um desgaste muito grande, uma pesquisa, uma due diligence, né? Uma diligência para saber se aquela sociedade tem passivo oculto, se ela tem algum passivo tributário, algum passivo trabalhista, algum desgaste de relacionamento societário, algum problema de ordem, eventualmente, ambiental. Então, gera como que está a proteção da propriedade intelectual, se é uma empresa de curso, aí os direitos sobre o curso estão de quem? Estão na pessoa física, estão na pessoa jurídica, cadê os contratos, as cessões de direitos autorais, enfim, cadê? Aí você tem que analisar isso tudo para calcular eventuais contingências e aí fazer uma proposta. Isso demora 2, 3, 4, 5 meses de pesquisa, dependendo do caso. E aí ninguém vai gastar um tempo desse, uma energia dessa, sabendo que a proposta dele pode não ser aceita. Se ele já tem ali um direito de primeira oferta, que ele sabe, olha, se eu oferecer mais do que a proposta que ele já tem na mão, R$1 a mais, ela é minha, aí o fundo já passa a negociar com esse cara. Porque o fundo já sabe que terá direito incontroverso de comprar aquela cota se ele entender que é um bom negócio. E aí já é mais factível conseguir um terceiro investidor, ok? Então, isso tudo você tem que ir regulamentando ali, fazendo uma verdadeira engenharia para fazer um contrato social que atenda às necessidades de todo mundo,
que fique bem feito. Você pode ter, inclusive, alguns sócios que têm direito de preferência e outros que têm direito de primeira oferta, diferenciando um majoritário de um minoritário, diferenciando o fundador de um mero investidor. Você pode assegurar direitos diferentes para cada um deles, de acordo com a participação deles, com a intenção de cada um ao se tornar sócio ali, tá? Você pode colocar uma vedação de não exercer atividade de concorrência. Olha, o sócio que exercer atividade de concorrente, ele vai ser excluído, ele vai sofrer uma penalidade de multa. O sócio que, e aí pode ser um direito, um dever de não concorrência, inclusive posterior à saída do sócio. Enquanto for sócio mais 2 anos, enquanto for sócio mais 3 anos. Olha, você saiu da sociedade, você não pode aliciar nenhum funcionário, não. Você vai ficar 5 anos sem poder contratar ninguém que era funcionário aqui. Sob pena de pagamento de multa. É multa alta. Aí você coloca dever de não concorrência, dever de não aliciamento. Se o sócio sair, quanto que ele vai receber? Política de distribuição de lucros. Como que vai ser a votação do sócio? Quantos por cento tem que ter para aprovar em cada tipo de matéria? Quantos por cento de voto favorável para aprovar cada tipo de matéria? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode trazer aqui no contrato social. Como que é a contratação de familiares? Ela é incentivada ou ela é proibida? Ou é indiferente contratar familiar? Se um sócio tiver problema com outro sócio, vamos criar um mecanismo aqui de resolução de impasse chamada cláusula shotgun ou cláusula buy or sell. O que é isso? 2 sócios brigam. Um vira para o outro e fala assim: não aguento mais trabalhar com você. Como eu não aguento mais trabalhar com você, eu vou te fazer uma proposta de compra da sua participação societária. Eu vou te pagar R$50 mil por cada cota que você tem. E aí o sócio que recebeu a oferta, ele tem 2 possibilidades. Ou ele vende pelo preço que lhe foi ofertado, ou ele inverte o jogo e fala assim: não, eu vou te pagar esse mesmo preço pelas suas cotas. E aí o primeiro sócio que fez a oferta de compra vai ser obrigado a vender. E aí você tem que desenhar essa cláusula muito bem desenhada para evitar também que um sócio se aproveite de uma fragilidade econômica momentânea do outro, né? Então, é uma cláusula perigosa, interessante, mas perigosa, e que só deve ser utilizado quando o sócio tem situação econômica paritária, né? Você tem um sócio aí com capital, muito mais capital que o outro, se você coloca uma cláusula dessa no contrato social, a chance de um abusar do poder econômico para tirar o outro é grande. Então, assim, é uma cláusula interessante, porém perigosa, e que por isso você tem que ter ali um critério mínimo de proposta, pelo menos 5 vezes o EBITDA, 7 vezes o EBITDA, ou sócios com a situação bem paritária mesmo, enfim. Você pode criar ali a cláusula de tag along e drag along. O que é isso? Cláusula de drag along. Majoritário quer vender a participação societária dele. Recebe uma proposta do mercado. Só que o mercado vira e fala assim, o investidor fala assim: eu não quero comprar 60%, não. Eu só compro se for 100% do capital social. Aí o majoritário olha lá, o minoritário não quer vender de jeito nenhum. Se tiver uma cláusula de drag along, você vai dar ao majoritário o direito de arrastar o minoritário. Falar assim: minoritário, você é obrigado a vender junto comigo e vai receber proporcionalmente o mesmo preço que eu estou recebendo por ação. Ok? E aí é uma cláusula de defesa do interesse do majoritário. Você pode ter a defesa do minoritário. Olha, majoritário. Aí agora mudou. O majoritário não recebeu uma proposta de venda da empresa como um todo. Ele está vendendo só a participação dele. Aí o tag along vai permitir que o minoritário fale assim: ó, majoritário, sem você eu não quero ficar, não. Não sei como que o novo majoritário vai se comportar. Eu quero que minha cota seja vendida junto com a sua. E cola no majoritário e exige que o majoritário venda para o terceiro, só se o terceiro se comprometer também a comprar as cotas dele. Tá? Então, você pode ir criando várias cláusulas diferentes para melhorar a governança, para evitar problemas futuros no relacionamento entre sócios. Bom, vamos sair agora do contrato social aqui, do acordo de sócio, e eu vou compartilhar com vocês um outro material especificamente sobre o contrato de vesting, tá?
Então, acho que deu para ter uma pincelada aqui sobre as principais cláusulas do contrato social, né? E do acordo de sócio. Agora, eu vou passar um pouquinho para o vesting, efetivamente, que é um tema primordial aqui. Olha, o que eu vou colocar o que é o contrato de vesting primeiro, né? E aí, gente, o contrato de vesting, ele é uma forma de se reter um talento estratégico, tá? Ou alguém que está na sociedade você não quer perder para o mercado, ou alguém do mercado que você quer atrair para a sociedade, que você acha que vai ser uma pessoa que vai contribuir demais, seja com a qualidade técnica do serviço, seja com a captação de clientes que ele tem, com o know-how que ele tem naquele ramo, enfim. Alguma qualidade especial que essa pessoa tem que justifica fazer com que essa pessoa possa adquirir em condições vantajosas participação societária. Então, aí o programa de vesting, ele não é um programa para todos os funcionários, ele é um programa para o colaborador estratégico que você tem medo de perder para o mercado, que você quer, de alguma maneira, assegurá-lo dentro do seu negócio. Aí você fala, olha, eu não te quero como funcionário, eu te quero como sócio. E aí você vai gradativamente, ao longo de um período aqui, tendo a possibilidade de comprar participação societária. Tá? E aí, como normalmente se faz? É um colaborador novo que você está integrando na sua equipe, ele vai ficar um período de teste ali que a gente chama de cliff, de 1 ano, normalmente. Esse prazo pode ser maior, pode ser menor, pode nem existir, tá? E aí, depois de 1 ano, entregou o que a gente esperava, agora a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente vai te ofertar uma pequena participação societária por um preço pré-definido, com a condição de compra pré-definida, uma condição de compra muito abaixo do valor de mercado. Afinal de contas, o seu atrativo foi, você vai entregar para a gente muito resultado e, em contrapartida, você vai ter um benefício econômico, que é comprar a nossa participação societária por menos do que ela efetivamente vale. E aí, muito menos. Normalmente 10, 15, 20, no máximo 30% do valor de mercado daquelas cotas. Às vezes a relevância é tão grande. Eu acabei de fazer uma reunião agora, 4 horas da tarde eu estava reunido, que o cara falou assim, não, ó, é valor simbólico. Mas é valor simbólico se ele trouxer a quantidade de clientes que ele está trazendo. E aí colocou uma meta de clientes nova, uma meta de faturamento que ele tem que trazer para a empresa. Se ele atingir esse faturamento, ele ia comprar 15% da empresa por R$1. Era um negócio que os fundadores chegaram com ele. Eu falei assim, não, mas 15% por R$1? Eles falaram, mas pode ter certeza que se ele trouxer o tanto de cliente que está aqui como meta, se pagou. Tá? E aí, tudo depende de caso para caso, né? Mas normalmente você coloca ali 10, 20, 30% do valor de mercado das cotas, tá? Mas pode ser valor simbólico também, dependendo da relevância e do grau de estratégia daquele funcionário para a empresa. E aí, então, faz o período de teste 1 ano, se aquela pessoa já está na sua equipe, não existe esse período de teste, ou se é uma pessoa estratégica demais também, muitas vezes você queima essa etapa, porque a pessoa não aceita isso, então isso vai muito de quem está com mais capacidade de negociação ali no momento da negociação, né? Se são os atuais sócios, se é quem está entrando. E aí você vai desenhando. Passou esse período de cliff, ou se ele nem existir, né? A cada 6 meses, a cada 1 ano, o beneficiário do vesting vai ali comprando gradativamente uma participação societária até chegar no percentual ajustado. E essa compra de participação, ela pode ser por objetivo e por meta, ou simplesmente por prazo, tá? Só que normalmente você tem uma mescla desses 2 critérios. Normalmente você tem assim, ó, a cada 6 meses que você ficar, você vai ter direito de comprar, desde que você preencha, você cumpra esses requisitos aqui. Você bata essas metas. Que você esteja realmente entregando um resultado concreto. Porque você só vai ser beneficiado do vesting se você entregar. E aí, fez 6 meses, entregou o resultado, compra 0,5%. Fez mais 6 meses, entregou o resultado, compra mais 0,3%. Fez mais 6 meses, entregou o resultado, compra mais 1,5%. Aí, lógico que esses percentuais são aleatórios, varia muito de caso para caso, tá, gente? E aí você vai colocando, normalmente, o ideal é que se tenha janelas de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, então vesting por prazo, combinado com atingimento de metas previamente acordadas.
E aí, obviamente, né, gente? Quando você fala que você vai fazer um programa de vesting para beneficiar um colaborador, para estimulá-lo a mantê-lo na empresa indefinidamente, para não perder para o mercado, você não pode ter um contrato de vesting que vai trazer uma meta irreal, né? Tem que ser uma meta compatível com a função que aquela pessoa vai exercer. Que seja factível de ser alcançada, porque senão a pessoa vai falar, não tem estímulo nenhum de participar disso, porque essa meta aqui dificilmente eu vou bater. Ela é uma meta impossível. A pessoa tem que dar um retorno, mas você não pode esperar que ela faça milagre, né? Então tem que ser uma meta que seja justa, tanto para justificar a aquisição da participação societária, quanto também para atrair aquela pessoa que ela sabe, olha, eu tenho condição de entregar isso. Então, depende de mim, eu consigo entregar esse resultado. Porque se colocar uma meta inalcançável, a pessoa não vai se sentir estimulada a participar do programa de vesting e vai para o mercado e vai sair na primeira proposta que ela tiver para um valor superior de salário. Ok? Bom, então já disse que ele pode ser um vesting por prazo ou um vesting por metas. Normalmente, o ideal é que se coloque as duas coisas conjugadas, né? O prazo com a meta. Não é nem muito bom colocar só meta, nem muito bom colocar só prazo. Normalmente você conjuga ali os dois fatores, mas é ampla liberdade contratual aqui, tá, gente? O vesting é um contrato que ele é um contrato atípico, que a gente chama. Não tem uma linha escrita sobre vesting no direito brasileiro. Não tem nada na lei que regulamente o contrato de vesting. O contrato de vesting é meramente acordo de vontade das partes, não tem nenhum limite legal para o contrato de vesting. Tá? É ampla liberdade contratual, dentro dos limites ali de boa-fé, não tem problema nenhum. As partes podem regulamentar da maneira que quiserem. Então, eu tenho critério aqui extremamente objetivo na meta, como eu tenho cliente que já falou assim, olha, a função é tão peculiar que eu não consigo definir uma meta para essa pessoa. Vou colocar só prazo. E eu tenho cliente que colocou critério completamente subjetivo. Os fundadores, a cada 6 meses, vão definir da cabeça deles, com perdão da expressão, tirando da bunda, quantos por cento eles vão ofertar para o beneficiário naquele semestre. Qual é o critério? Gostei, não gostei do seu serviço nesse semestre. E aí deixou o beneficiário completamente na mão dos fundadores. Você tem ampla liberdade para negociar isso, tá? E aí tudo depende de do tanto que o beneficiário está dentro do negócio, do tanto que ele confia nos fundadores, do tanto que os fundadores confiam no beneficiário, porque se colocar só prazo é arriscado para os fundadores, colocar, igual eu falei, um critério exclusivamente subjetivo por parte dos fundadores é arriscado para o beneficiário do vesting, né? Às vezes o cara se mata, entrega para caramba, produz para caramba, e o cara chega lá, não, esse semestre eu não vou te ofertar nada não, não gostei. Deixa na mão demais dos fundadores também não é o ideal, mas é possível fazer das duas formas e é possível fazer um meio termo aí, com prazo e metas efetivamente alcançadas. Beleza? É o mais indicado, inclusive, o mais comum de se fazer. O que você vai colocar? Tem que ter cuidado ao fazer um programa de vesting. Primeira coisa é sempre ter em mente. Se está num negócio, a qualquer momento pode aparecer um investidor para comprar parte ou para comprar tudo. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é a possibilidade de amanhã ou depois ter que ter um novo sócio para fazer investimento, passar por uma rodada de investimento. E às vezes tem muita empresa que passa por 1, 2, 3, 4, 5 rodadas de investimento, né? Então você tem que pensar que se há um interesse de participar de rodada de investimento, os sócios não podem perder muita participação societária em virtude de programa de vesting. Porque senão eles ficam com um percentual baixo do capital social para vender depois para o investidor. Tá? Então, a primeira coisa é definir, olha, qual é o total de participação societária que eu posso disponibilizar para todo mundo que vai participar do contrato de vesting. E aí, como que vai fazer? Vou disponibilizar 10% para todos os funcionários, ou 15% para todos os funcionários, ou 5% para todos os funcionários
que vão participar do programa de vesting. E aí você define quantos por cento você vai destinar para o programa de vesting. A partir dessa definição, você vai ter que definir quais são os cargos e quem são as pessoas que vão participar desse programa de vesting. Porque não adianta também se querer colocar todo mundo no programa de vesting. Eu recebi há pouco um contato de uma startup e o cara chegou aqui e estava dando vesting até para o contador dele. Eu falei, o que seu contador faz? Ele, nada, só a contabilidade. Eu falei, então, ele não é estratégico. Ele te ajudou de alguma maneira para você evoluir? Não, eu sou só amigo dele. Não, se ele é só seu amigo, você não vai dar participação societária para ele, não. O cara, ele tinha 90% da sociedade, fazia 90% do serviço, e pelo programa de vesting que ele chegou me apresentando a ideia que ele teve com um assessor anterior que ele contratou, ele ia ficar com 30% da sociedade. Então eu falei, e quando você for vender, você vai ficar com o quê? Você já está minoritário numa sociedade que você botou o dinheiro, que você faz a maior parte do serviço. Qual que é a finalidade desse monte de vesting que você está dando aí para os outros? Só porque você gosta? Não é assim que funciona. E aí reestruturamos todo o programa de vesting dele. Claro, não estou falando que não pode dar vesting para o contador, não, mas se é um contador que ele tem alguma função estratégica, que ele auxilia de alguma maneira, além de fazer o balanço ali no final do ano e de emitir as guias de pagamento de imposto, né? Então, se ele realmente atua de uma certa maneira como um mentor também, aí pode fazer sentido, tá? Mas primeira coisa, você vai definir quantos por cento do programa de vesting. Segundo, qual cargo que efetivamente faz sentido ter no programa de vesting. E se a pessoa especificamente está comprometida e tem a qualidade e o grau de estratégia necessário para participar do programa de vesting. E aí você vai ver quantos por cento você vai destinar para cada um dos beneficiários. Você pode ter um beneficiário de vesting que vai ter direito a comprar 5%, outro vai ter direito a comprar 1%. Porque um tem um grau de relevância maior para o seu negócio. Você não precisa ter todos os beneficiários do programa de vesting com as mesmas metas e a mesma direito de adquirir a mesma participação, não. Cada um tem o seu programa de vesting com as suas metas vinculadas à sua função, com a participação que ele pode chegar vinculado à relevância que ele tem para o negócio, ok? Bom, aí você vai definir quais são os critérios para que essa pessoa tenha participação, quais são as metas e o prazo. Você vai ter que analisar que se é um cara que era CLT e está saindo da CLT para participar do programa de vesting, você tem que deixar de tratá-lo como funcionário. Porque se você continuar tratando ele como funcionário, lá na frente, ele vai entrar no Justiça do Trabalho pedindo vínculo trabalhista e vai ganhar. Tá? Ele vai falar que aquele 1% que ele pegou de participação societária ali era bula da Justiça do Trabalho, que ele continuava tendo pessoalidade, que ele continuava tendo jornada de trabalho a cumprir, que ele continuava recebendo terço de férias, que se ele faltasse no serviço, ele tinha que apresentar atestado médico para não ter ponto descontado. Pô, então você não tem um sócio, você tem um funcionário. Você vai fazer programa de vesting, você tem que passar a tratar aquela pessoa como sócio e não mais como funcionário, para não ter risco da Justiça do Trabalho depois de desconfigurar isso te dar um problema, um passivo trabalhista impagável lá na frente, de hora extra, de 13º não pago, de FGTS não recolhido, de INSS não pago e o escambau A4, né? Então, olha, é funcionário já e você vai rescindir o contrato de trabalho para integrá-lo no programa de vesting, passe a tratá-lo como sócio para não ter problema na Justiça do Trabalho. Ok? Olha, você está dando a possibilidade daquela pessoa comprar participação societária. Você já pensou no risco dessa pessoa comprar participação societária, pegar 2%, 3%, 5%, 10% da sua sociedade e depois que acabar o prazo do vesting, ela sentar na bunda, sentar na cadeirinha, falar assim, agora eu não faço mais nada? Fazer corpo mole? Parar de entregar resultado? Você vai continuar amarrado com ela o resto da vida? Como que você faz para tirar essa pessoa? Então, normalmente você coloca período de cliff ou não, 2, 3, 4 anos para a pessoa adquirir participação societária e depois desse prazo, mais 1 ou 2 anos adicional, em que se ela deixar de cumprir com aquelas metas,
os sócios podem devolver o valor que ele pagou e recomprar aquela cota dele. E aí sim, ele passou desse ano, aí não tem mais o que fazer. Também ele não pode ficar o resto da vida sendo tratado de maneira diferente dos outros sócios, né? Mas aí você pode colocar, por exemplo, que no primeiro ano e meio depois do período vesting, opção de recompra. Feito isso, ele entra na regra geral de qualquer sócio, lá do acordo de sócio. O sócio que descumprir com o seu dever de previsto no acordo de sócio passa a poder ser excluído da sociedade. Qual que é a diferença? O valor que ele vai receber. Na opção de recompra, ele vai receber menos do que ele receberia em caso de exclusão. Mas, enfim, você cria a opção de recompra, expirado o prazo da opção de recompra, pelo menos você tem a opção de excluí-lo se ele parar de entregar resultado. Então, você vai realmente aí fazendo uma engenharia, fazendo um trabalho bem artístico, bem pensado, bem integrado, contrato social, acordo de sócio, vesting, para não ficar nenhum buraco, tá? Você vai regulamentar também a hipótese de resolução do contrato de vesting. Às vezes ele começou o contrato de vesting bem fez os primeiros 6 meses bem e já parou de entregar resultado. Você já rescinde ali, não deixa nem que ele adquira a participação nas próximas tranches de venda de participação societária. Tá? Então, você tem que ir sempre muito bem pensando o que pode dar problema, o que não pode, e ir ali desenhando da melhor maneira possível. Então, esses são os principais cuidados que você tem que ter. Que tipo de cláusula que a gente coloca no vesting agora? Mais uns 10 minutinhos aí no máximo, tá, gente? Estender um pouquinho aqui. Acho que nem isso a gente termina. Algumas dessas cláusulas eu já até falei para vocês lá no acordo de sócio, a gente não vai voltar nisso. Né? Cláusula de não concorrência e não aliciamento, já falei, não vou voltar nisso. É a mesma cláusula que está lá, a gente vai importar aqui para o contrato de vesting, porque, eventualmente, essa pessoa, ela, antes mesmo de virar sócio, antes mesmo de fazer parte do acordo de sócio, ali no período de cliff, ou nos primeiros 6 meses antes de comprar a participação societária, ela já tem informação estratégica e ela já tem acesso a todo o plano de negócio, então ela não vai poder usar isso para concorrente, nem fazer concorrência, e nem aliciar colaborador que ela chegou lá dentro, conheceu o negócio, viu quem é estratégico, vai sair para contratar aquele funcionário seu estratégico. Então, tem que ter a cláusula de não aliciamento, a cláusula de não concorrência. Você vai separar aí, caso essa pessoa saia da sociedade, o beneficiário do vesting, o good liver do bad liver. A pessoa que está saindo porque criou problema ou da pessoa que está saindo porque aconteceu uma situação excepcional que levou à saída dela. Algum problema de saúde ou algum problema pessoal que está tirando, ou realmente aquela pessoa era de uma determinada área e estava infeliz e quer mudar completamente de profissão e aí está saindo para exercer uma atividade completamente diferente. Uma pessoa que está saindo numa boa, da pessoa que está saindo brigado, da pessoa que está saindo porque criou problema. A pessoa que está saindo porque criou problema tem que receber menos do que a pessoa que está saindo numa situação de normalidade. A lógica é essa, e aí você coloca a pessoa que está saindo numa boa, com determinados direitos na hora de receber a cota dela, e a pessoa que está saindo que criou problemas, com menos direitos, um valor menor a receber, um parcelamento maior para ser pago, por uma punição mesmo pela conduta dela. Ok? Regulamentar se o beneficiário pode vender essa participação dele, se ele pode vender, qual o critério para ele vender, para quem que ele pode vender. Essencial colocar um drag along. Já pensou, você traz o funcionário, dá para ele o direito de comprar 1% da sua empresa, 2%, aí amanhã você recebe uma oferta de 1 bilhão para vender a sua empresa, fica doido para vender, e aí ele fala assim, não vendo. E você não tem a cláusula para arrastá-lo, a cláusula de drag along. E o investidor fala assim, eu só compro se for 100%. Se for 99%, eu não quero. O que você faz? Senta, chora e mata o cara, né? Mas se você tivesse a cláusula de drag along, você ia poder arrastá-lo e obrigar que ele vendesse a cláusula junto com você. O beneficiário do vesting vai ter o tag along, que é o direito de colar no majoritário, se o majoritário estiver vendendo só o controle? Ou não vai ter? Isso tudo tem que ser negociado. Olha, você está traindo a pessoa para entrar no seu quadro, você quer que ela se mantenha, você permitiu que ela fizesse parte do programa de vesting.
E ela teve custo com isso, porque, afinal de contas, ela comprou a participação societária. Ainda que com desconto, mas ela comprou. E ela se dedicou muito. E ela só ficou na empresa porque ela estava achando que ia ter 5% da empresa, ou achando que ia ter 3% da empresa no final. Mas não adianta nada ela ter 3% se, assim que acabar o programa de veste, os outros sócios se reunirem e aprovarem um aumento do capital social, triplicando o capital social, sabendo que aquela pessoa não tem recurso para fazer o investimento proporcional. Ou seja, você vai diluir aquela participação societária abusando do poder econômico dos outros sócios. Aí você cria ali um mecanismo de diluição. Olha, o aumento de capital social só pode acontecer nessas condições aqui, e regulamenta hipóteses que realmente justificaria o aumento do capital social, evitando que os majoritários lá na frente, olha, a pessoa veio, entrou, entregou, agora a gente não precisa mais dela, vamos sacanear. E aí sacaneia diluindo. Você pode criar uma trava, então, anti-diluição, condicionando o aumento de capital social a uma real necessidade, o ingresso de um novo sócio a um percentual mínimo de investimento, a um valor mínimo de investimento, enfim, tem várias travas que você pode colocar aqui anti-diluição. Tá? Previsão de aceleração do veste, olha, você tem direito de comprar 5% da sociedade, mas você vai demorar 4 anos para comprar. No segundo ano, o sócio resolve vender a empresa. Se tiver uma previsão de aceleração do veste, olha, você está vendendo a empresa, mas você só está vendendo a empresa porque aquele profissional beneficiário do veste te ajudou a chegar num resultado suficiente para você receber a oferta de venda. Então, se foi assim pactuado, aquele funcionário ele também vai se beneficiar dessa venda prematura da empresa. Ele vai acelerar essa compra. Ele vai comprar imediatamente as cotas que ele poderia comprar nos próximos 2, 3 anos e revender imediatamente com lucro. Então, ele compra pelo valor que estava pré-ajustado lá atrás, valor abaixo de mercado, e vende pelo preço cheio para quem está comprando a empresa toda. Então, você pode criar aí, e aí esse direito só existe se previsto no contrato, uma das cláusulas que devem ser consideradas de integrar o programa de veste é a previsão de aceleração de veste. Tá? Hipótese de regulamentação, de resolução, a gente já falou. Opção de recompra, a gente já falou também. Não vou voltar nisso, a não ser que alguém tenha alguma dúvida aí. Mas, enfim, basicamente é isso. E aí, outro detalhe, tá, gente? Se no contrato social tem cláusula de arbitragem, no acordo de sócio tem que ter cláusula de arbitragem, e no contrato de veste tem que ter cláusula de arbitragem. Tá? Tem que ser sempre um casando com o outro, tá? Sempre um bem ajustado com o outro, beleza? Então, basicamente, esses são os cuidados que você tem que ter ao fazer um programa de veste. Essas são as cláusulas que você vai considerar colocar no contrato de veste. Sempre muito importante estabelecer o mais detalhado possível quais são as metas que têm que ser atingidas para evitar problema em relação a isso, tá? E aí, 2 modalidades diferentes agora de vesting, tá? Então, o vesting tradicional, que é o que a gente viu, o sócio, o beneficiário, ele entra sem nada e vai comprando participação societária. A partir do momento que o tempo vai passando, ele vai batendo nas metas. Mas você pode inverter a lógica. Você pode ter o beneficiário que ele já vai entrar comprando o máximo de percentual que ele tem direito, tá? Então ele teria direito a 5% da empresa nos próximos 3 anos. Ele já entra comprando 5%. E se ele não for batendo as metas, ele vai devolvendo as cotas para os antigos, para os fundadores, para os antigos sócios, para os outros sócios. Ok? A lógica é a mesma, só muda que ao invés de ir comprando gradativamente, ele compra tudo de uma vez, e se ele não for batendo as metas, ele vai perdendo e devolvendo. Tá? E tem o vesting entre os sócios. Aí eu não estou trazendo colaborador novo. Entre agentes sócios, nós estamos fazendo aqui um contrato, um acordo, no acordo de sócios, uma cláusula de programa de vesting, que é o seguinte: olha, se sair em tanto tempo, você vai receber menos. Se sair nos primeiros 2 anos, você recebe quase nada, um valor simbólico de R$1. Se sair depois de 2 anos, você recebe valor patrimonial. Se sair depois de 3 anos, você recebe valor econômico. E aí, o direito do sócio, em caso de saída da sociedade, vai aumentando
de acordo com o que ele entregou de resultado e de acordo com o tempo que ele tem de relação societária. Impedir o sócio de sair, você não pode impedir. É direito dele sair da sociedade a hora que ele quiser. Tá? Mas você pode criar formas diferentes de calcular quanto ele vai receber de acordo com o tempo que ele tem de participação societária e com o tanto que ele já entregou, que ele já produziu de riqueza para a sociedade. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Podia ficar aqui mais umas 2 horas falando, mas pediram para fazer algo em torno de 1 hora aí. Acho que passou um pouquinho, mas está bem. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum comentário que queira fazer, estou à disposição aí, tá? Nossa, perfeito, Telder. Essa eu acho que é uma dor de muitos antialunos que a gente tem lá. Sua aula foi incrível. Você é muito claro, técnico e dá para entender super bem. Até eu que sou leiga, adorei a aula. O Léo só deixou um recado aqui que ele teve que sair, mas que depois ele quer falar com você, tá? Tá. Telder, seria... Vou postar aqui, gente, meu telefone e meu e-mail. E aí, se alguém quiser entrar em contato. Ai, perfeito. Como a gente te acha também nas redes sociais? E aí, esse telefone é meu celular pessoal, pode mandar mensagem, pode ligar, não tem problema nenhum. Me achar, meu Instagram é Telderlage, tá? Então, Telderlage no Instagram. E o Instagram da minha empresa é @startup, @advisor startup. E aí, gente, quiser entrar no site da empresa também, startupadvisor.com.br, tem muito material. Eu estou sempre publicando lá artigos sobre contrato social, acordo de sócio, rodada de investimento. Tem muito material ali, tanto no Instagram da empresa quanto no meu Instagram pessoal. Tem muito pouco. No último mês só que eu comecei a alimentar ele, então tem pouca coisa, mas no Instagram da empresa tem bastante conteúdo lá. No site da empresa tem bastante conteúdo também. Podem monitorar, entrar em contato comigo à vontade, estamos aí para o que vocês precisarem. Perfeito. Alguém obrigado, Carla, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Abner, Lúcio, Luiz, Otávio, Nilson. Pessoal, não tem dúvida nenhuma. Eu vou deixar só o form aqui, pessoal, como de costume, para vocês avaliarem. Mas, Telder, muito obrigada. Obrigada por dispor do seu tempo. Obrigada pela aula. Outras oportunidades, a gente está à disposição também, tá? Perfeito. Obrigadão, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.